Eric, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Fernando. Bom dia a todos e a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. Todo mundo quer um novo RG, né? Todo mundo quer. A novidade é sempre impactante, né? Mas para todo mundo que quer, a gente tem atendido, mas o que a gente faz questão de ressaltar é que não precisa ter pressa. Apesar de ser uma novidade, os documentos antigos têm a mesma validade desse documento atual. Quem tem a carteira de identidade no padrão antigo não precisa correr para trocar. Esses documentos todos valem até fevereiro de 2032. Então, quem está com aquele RG antigo em casa, está bem conservado, pode usar ele tranquilamente para todas as atividades da vida cotidiana. Eu acho que é até uma coisa bem legal de você falar que a gente pode usar até 2032, porque tem muita gente que diz que até a validade, tem validade a carteira nacional de identidade, a carteira hoje de identidade, né? Existe isso, é mito ou verdade? Isso, a nova carteira tem validade, a depender da idade do cidadão. Então, para crianças é uma validade de até 5 anos, para os adultos já é uma validade de 10 anos e para idosos é validade indeterminada. Os documentos do padrão anterior não têm validade, exceto alguns. De vez em quando aparece, né, algum ouvinte falando, alguém chega, a minha carteira antiga tem uma validade escrita em vermelho. Eram os casos das pessoas que tinham as digitais, as impressões digitais com baixa qualidade. E aí, nesse caso, eram emitidas carteiras chamadas provisórias, elas tinham um prazo de validade. Aí sim, essa carteira antiga, se o ouvinte aí tem uma carteira antiga que ela tem uma validade em vermelho, aí sim esse vai precisar renovar. Mas os demais não. E quando a gente usa, por exemplo, documentos de identidade para poder entrar em outros países, né? Eles têm uma restrição imensa quando a foto é muito jovem da pessoa. Sim, nos países do Mercosul, o Mercosul tem uma normativa interna de colocar um prazo de validade de 10 anos nesses documentos. Então é importante, para quem for viajar para os países do Mercosul, se atentar à data de expedição da carteira de identidade. Então, se ela foi emitida há mais de 10 anos, é muito recomendável trocar para essa pessoa não ficar barrada no aeroporto. Isso. O que tem de novo nesta nova carteira de identidade nacional? A grande novidade da carteira de identidade nacional é a integração com os sistemas nacionais, os sistemas federais. Então, ela está integrada aos sistemas da Receita Federal. E eu acho que para o cidadão, além dessa questão do layout, né, que é um documento com layout diferente do anterior, um pouco diferente, é um documento bem bonito, tem a versão digital, mas que o nosso anterior também tinha. A principal novidade é o número do CPF ser esse indexador. Então, não existe mais você ter um número de identidade e um número de CPF. Então, para todo mundo que tem aquela identidade anterior, pode até esquecer esse número. Esse número deixa de existir, Eric? Esse número continua existindo na nossa base, na base da identificação civil, a gente ainda tem esse número. Só que é uma lei do governo federal, um decreto também, que estabelece que o único indexador do cidadão deve ser o CPF. Então, em todas as bases de dados, vai acabar aquilo de um número da carteira de trabalho, um número da habilitação, um número do título de eleitor, número de identidade, vários números para a gente decorar, o que a gente brincava, né? São números que a gente decora para esquecer depois quando mais precisa. Então, o único número que você vai precisar lembrar agora é o número do CPF. Então, a nossa carteira de identidade ela não vem mais com aquele número antigo, somente o CPF. Ok. Além disso, que outras informações ela oferece? Ela oferece, na versão digital, ela também contém, você pode colocar aqueles números que a gente esquece, que são os números do título de eleitor, da carteira de habilitação, só que ela só vem na versão digital. A ideia é que a carteira de identidade seja um documento limpo. E também para as pessoas que têm deficiência, né, pode ser colocados até 5 ícones indicativos de deficiência. Deficiência física, intelectual, visual, auditiva e também o transtorno do espectro autista. Muito bom isso, viu? Isso é muito legal. Futuramente doador de sangue de órgãos também? O doador de órgãos também é uma informação que consta na versão digital. Para todos os nossos atendimentos, a gente questiona se a pessoa é doadora de órgãos. Então, isso sai na versão digital. Aparece se ela é doadora ou não. Os ouvintes já começam a mandar perguntas aqui. A primeira delas meu RG é de um outro estado. Eu posso solicitar a emissão de uma carteira nova, né, de identidade aqui no Espírito Santo, sendo que hoje eu resido na Serra? Pode. Você pode solicitar uma emissão em qualquer município, em qualquer estado. Hoje, por ser um documento único e integrado, é possível que nós aqui do Espírito Santo a gente solicite uma carteira de identidade em outro estado também. Então, não há nenhum tipo de limitação. Só que se o documento dela estiver em bom estado de conservação, ele ainda é válido. Não só no Espírito Santo, mas em qualquer outro estado da federação. Não tem necessidade de fazer essa transição Não, agora, não mas precisa. até 2032, sim. Sim, até 2032, sim. O Carlos, ele diz que certa vez precisou da Caixa Econômica Federal
E ao apresentar a identidade, a resposta foi, é muito antiga. E ele falou, não, ela vale até 2032. Ele disse, infelizmente, a gente não aceita. Nos bancos, eles têm por normativa interna de segurança, às vezes eles fazem aquele cara crachá, eles olham a carteira e olham o cidadão. E não reconhece o cidadão. Aí às vezes o cidadão está um pouco diferente, então às vezes a carteira foi emitida há mais de 10 anos. Então quando tem uma suspeita de alteração das características físicas, os bancos, por normativas de segurança deles, eles costumam solicitar sim um documento atualizado. Aí é uma norma interna deles. Entendido. O Marcos, ele diz o seguinte, por que não mais ter o número da antiga identidade na nova carteira? Aí o argumento dele é o seguinte, quando eu vou comprar passagem rodoviária, eles exigem o número da minha identidade. O número da sua identidade, Marcos, será o número do seu CPF. É uma das novidades que eu mais gosto de enfrentar. Quando eu vou em algum lugar, eles perguntam, qual que é a sua identidade? Aí eu falo o meu número do CPF. Eles, não, perguntei sua identidade. E aí? Eu falo, estou falando minha identidade. Aí, às vezes, eles questionam e tal, aí você explica, olha, é uma norma do governo federal que agora a identidade é o número do CPF. Então, em todos os cadastros que eu faço, eu informo o meu número do CPF e quando eles perguntam a identidade, eu informo o meu número do CPF também. Então, o que às vezes é um desconhecimento das pessoas quanto a essa nova legislação e também até uma mudança de cultura. Mas isso até em sistemas governamentais tem sido alterado para permitir o número do CPF. Então, pode informar o número da identidade sendo o CPF tranquilo. Você vai repetir os dois números. Então, esses cadastros que existem para tudo quanto é lado, eles vão ter que se adequar, então, a um único número, né? Isso, eles vão ter que se adequar. Só que hoje não há qualquer impedimento. E aí, qual que é a vantagem disso? Eu vejo muita vantagem. Porque você não precisar ficar decorando vários números e nem informando números diferentes. E o CPF vai ser o seu único indexador. Então, como a carteira de identidade nacional será um documento também muito integrado, quando você informa o número do seu documento, automaticamente o cidadão ele já consegue abrir portas para todos os serviços. Serviços sociais, de saúde, de educação, somente por meio desse CPF que vai ser uma chave de acesso, né, a todos esses serviços. O Eric, e esses problemas aí de dificuldade, né, de se aferir a digital lá, isso deixa de ser obrigatoriedade nesse novo modelo de identidade ou não? Como essa nova identidade também tem um prazo de validade, quando a pessoa tem uma dificuldade, hoje a gente tem investido muito nos sistemas eletrônicos para coleta, então é um leitor biométrico digital, a pessoa não precisa mais sujar a mão, ela é mais sensível. Mas mesmo assim, se tiver uma dificuldade nessa coleta, nós fazemos a coleta na tinta, que aí a gente consegue coletar com bastante precisão as minúcias ali e faz a carteira de identidade sem o menor problema. A Penha, a neta mora na Austrália e ela completa 18 anos agora, este ano, tá? E ela virá ao Brasil. Ela pode ter uma carteira de identidade do Brasil? Ela só não me disse se ela é australiana ou se ela mora na Austrália, né? Se ela for brasileira, filha de pais brasileiros, sim, ela pode ter sem o menor problema. Ela pode vir ao Brasil e tirar a identidade dela, trazendo a certidão de nascimento original. Isso, é a segunda pergunta dela. O que é preciso para emitir uma nova carteira de identidade? Certidão de nascimento. Somente? Para ela, sim. Ou se ela for casada, é certidão de nascimento, né? O único documento é certidão de casamento. O único documento obrigatório é a certidão. Então, em todos os casos, qualquer pessoa que queira tirar uma carteira de identidade precisa apresentar a certidão conforme o estado civil atual. Então, se a pessoa é solteira, a certidão de nascimento. E se for casado, divorciada, viúva, certidão de casamento com a respectiva verbação. O Saulo, tá dizendo o Saulo já está lá na frente, tá? Ele já conseguiu validar o reconhecimento facial dele pelo GovBR com o QR Code para a nova carteira de identidade. Como é que funciona isso? Como a nova carteira de identidade ela está integrada com os sistemas do governo federal, você, com a sua carteira de identidade nacional, você consegue, inclusive, fazer a verificação no GovBR para ter uma conta ouro no Gov. Então, ele consegue. Recentemente, também, o governo federal lançou o aplicativo de RG da SIM, o aplicativo da carteira de identidade nacional. Então, tudo isso hoje está muito bem integrado. O Claudenir dizendo o seguinte, Érica, a grande dificuldade hoje para a gente conquistar essa carteira é que não tem oferta. Vamos falar um pouquinho de hoje? Vamos, como é sim, que claro. O sistema no Estado? A gente passou por uma transição, né, para adaptação desse novo sistema que é nacional. Isso impactou muito na demanda. Mas como é um serviço oferecido pela Polícia Científica aí, desde quando foi criado o agendamento, nós ampliamos o número de postos que hoje utilizam o sistema de agendamento eletrônico. Então, hoje é possível encontrar vagas em 40 postos de identificação em 37 municípios do Estado.
Então, nós estamos já na metade, 50% dos postos que trabalham com identidade já ofertam vagas pelo sistema eletrônico de agendamento. Nós temos consciência de que o serviço ainda não está no patamar que o cidadão merece. Nós temos trabalhado muito para isso, só que já houve um aumento muito grande desde quando ele foi criado. Então, hoje nós abrimos essas vagas todas as sextas-feiras às 8 horas da manhã. Então, se o cidadão entrar hoje às 8 ou agora, ele provavelmente não vai encontrar vagas no sistema. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz questão de ressaltar é o dia e horário. É sexta-feira, às 8 horas da manhã. Se ele entrar nos demais dias, às 8, ele vai encontrar vagas somente para o Face a Face de Cariacica. Nos demais dias? Nos demais dias, às 8. Então, somente Cariacica vai ter vagas todos os dias às 8. Os outros municípios não. E muitas pessoas perguntam, mas poxa, por que vocês pararam de colocar vagas todos os dias e colocaram as sextas? Foi uma metodologia experimental que a gente fez no ano passado, em caráter piloto, para a gente ver como que ia se comportar. Porque todos os dias eram colocadas vagas. Você tinha que pulverizar. E elas acabavam muito rápido. Entendi. Entrava 8 horas, 8:02 já não tinha mais nada. Uhum. Então, o que a gente faz? Aglutina essas vagas na sexta e acaba que faz um bolo um pouco maior para a semana seguinte. E são vagas sempre para a semana seguinte. Então, o cidadão que tem a urgência, ele consegue entrar na sexta para marcar para segunda, terça, quarta, quinta ou sexta da próxima semana. Então, com isso, a gente viu que as vagas... Consegue marcar para a semana seguinte Consegue mesmo? para a semana seguinte. Quantas vocês oferecem nesse bolo da sexta? São mais ou menos 5.000 vagas. Toda sexta-feira? Sexta-feira. E você acha que a demanda reprimida aí do Estado é de quantas pessoas por semana? Nós temos conseguido atender a cerca de 45% das solicitações. Nós temos esses indicadores. Então, se antes a gente atendia com muita dificuldade, hoje a gente já atende um pouco melhor. Tá bom? Não estamos satisfeitos, nem um pouco. Mas é sempre bom a gente perceber que houve avanços. E a gente recebe esse retorno das pessoas. Então, a gente fala, olha, faz na sexta, entra na sexta, 8 horas da manhã. A pessoa entra e fala, poxa, eu consegui. Então, é claro que nessa proporção, de 100 pessoas que tentam, 45 conseguem. A maior parte, então está quase metade, mas a maior parte ainda não consegue. Mas isso a gente ainda está com as ações de implementação. E aí o que vocês precisam de implementar para conseguir atingir aí esse 100% aí de satisfação do público? São dois problemas, duas situações que após um diagnóstico que a Polícia Científica fez, nós detectamos que é necessária uma atuação. Então, o primeiro é na dificuldade de agendamento. Uhum. Isso é ocasionado pela baixa, não pela baixa, mas pela alta procura que não coaduna com a quantidade de vagas ofertadas. Então, nós vamos ampliar a quantidade de vagas. Nós já ampliamos. Então, no começo do sistema, eram 12 postos no sistema online, agora são 40. E, além disso, nós vamos aumentar a capacidade de atendimento dos postos que já existem. Então, nós temos ações para a contratação de novos funcionários, para a gente abrir novos espaços de atendimento para que a gente consiga atender melhor o cidadão. Eu falei de 2 problemas, né? E só falei de um, mas é outro que com certeza daqui a pouco terá algum ouvinte falando, que é do prazo de entrega. Hoje, o cidadão às vezes tem uma dificuldade para agendar e uma vez que ele foi atendido, ele tem que aguardar até 90 dias para receber o documento. É um prazo é um prazo longo, mas que é ocasionado por conta de fluxos contratuais, que nós já estamos resolvendo também nesse mês de agosto, e até o final do ano esse prazo vai ser diminuído. É a pergunta do Marcelo, tá? Ele deu a entrada em maio e ele fez através dos cartórios. A pergunta seguinte, inclusive, também é se os cartórios estão autorizados, né, a fazer a identidade. E ele disse que até hoje estou sem notícias da minha carteira. É um prazo inexplicável. Maio, junho, julho, agosto, quase 3 meses de espera. Já está dando uns 90 dias. Então, está dentro do prazo de 90 dias, provavelmente informado a ele. Os cartórios, eles atendem mediante um acordo de cooperação firmado com a Polícia Científica. Então, hoje são 13 cartórios de registro civil que fazem esse tipo de atendimento. Então, o prazo de 90 dias é um prazo longo. Nós não estamos nem um pouco satisfeitos com esse prazo, só que ele se deve a fluxos contratuais, capacidade de atendimento. Desde 2020, nós mais do que duplicamos a nossa capacidade de atendimento. Em 2020, nós fizemos a emissão aproximada de 160 mil carteiras. Nesse ano de 2024, que passou, nós ultrapassamos 348 mil.
Então, nós mais do que dobramos o nosso atendimento ao cidadão. E aí, para que nós consigamos emitir esses documentos no prazo menor, são necessários alguns ajustes contratuais. Então, nós estamos já trabalhando um novo contrato, que vai entrar em vigor provavelmente já no começo de janeiro. Então, até o final do ano, nós vamos reduzindo gradativamente esse prazo de entrega, nós vamos ajustando os fluxos dos documentos que estão pendentes de emissão, e aí em janeiro a gente já começa a emitir os documentos no prazo muito bom. Porque fazendo um paralelo aqui com a habilitação, né? Passa pelo mesmo sistema de vocês, a habilitação, que ela chega em 3, 4 dias. É parecido, mas é muito diferente. Fala, tá? Érico, faça a sua defesa aqui. A carteira de identidade, além de ser um documento de identificação civil, é um documento que atende à segurança pública como um todo e é um documento que passa por um rigoroso processo de análise pericial. Então, é envolvida a ciência na emissão desse documento. Então, todos os fluxos que ele obedece, desde a coleta da foto até a impressão digital, ele passa por protocolos muito rigorosos e muito extremos de segurança e de cientificidade. Vocês confirmam se aquela pessoa tem aquela foto, tem aquela digital, é isso? Isso. Então, o Detran também tem um sistema ABIS, um sistema chamado ABIS, que é um sistema automatizado de processamento biométrico. Só que qual que é a diferença do trabalho que nós fazemos na Polícia Científica? Ainda há peritos que analisam todas essas entradas, nós temos um controle de qualidade dessas entradas, nós fazemos a investigação de suspeitas de fraude nesses documentos. Então, existe todo um rigor técnico para a emissão da carteira de identidade. Não é esse o motivo da demora na expedição, tá? Mesmo com esse rigor técnico, nós temos toda a condição de emitir esses documentos no prazo hábil. E eu tenho certeza que a partir do ano que vem, nós vamos estar emitindo esses documentos num prazo, assim, no máximo 7 dias. Em todo o estado. Atingindo 100% e com entrega de 7 dias? Nós não vamos atingir 100% no agendamento, porque isso depende de uma expansão contratual, não só contratual, mas expansão da capacidade de atendimento. Mas essa questão do prazo, no ano que vem será resolvido, porque é somente um ajuste contratual que nós vamos fazer. Mas todos os requisitos de eficiência e de celeridade no serviço nós hoje já temos. Entendido. Tem mais gente aqui falando que em cartório demora mais ainda. É verdade isso? Não, não é verdade. O prazo dos cartórios é o mesmo dos postos de identificação. Então, a mesma demora que está sendo sentida em postos de todo o estado está sendo sentida nos cartórios. E agora... Não é mais rápido nem mais devagar. Tá, vamos falar um pouquinho sobre quanto custa? A pergunta do Roberto aqui. Cartório cobra pela identidade? Cobra. Procede? Cobra. Então vamos lá. O cartório, ele tem... Pelo acordo de cooperação lá feito com o governo do estado, ele faz jus à cobrança de uma taxa de serviço. Se não me engano, é 3.777 VRTE, que são os valores de referência do Tesouro Estadual. Hoje deve estar por volta de R$ 45 a R$ 50. Então, para todos os casos, o cartório vai cobrar esse atendimento. É uma taxa de conveniência deles. E aí a gente define o que procurar, vai depender da situação que a gente está vivendo, é isso? O mais próximo de casa, o mais próximo do trabalho? Depende do cidadão. Às vezes o cidadão ele quer uma comodidade maior, então muitas vezes chegando no cartório ele é atendido na hora. Então às vezes ele prefere a comodidade. É o que é mais perto de casa e o que é melhor para o cidadão. Olha, como as perguntas não param de chegar, eu vou fazer o seguinte, o Eric vai continuar comigo aqui no estúdio, a gente está falando sobre essa nova carteira de identidade nacional, quais são os desafios aqui no Espírito Santo, a gente volta depois do Repórter CBN para responder. O Eric vai continuar aqui. 10 horas e 34 minutos, estou de volta com o nosso CBN Vitória desta segunda-feira, hoje 4 de agosto, e aqui no estúdio comigo, respondendo as dúvidas de vocês, está o Eric Santa Clara. Ele é chefe da seção de controle de postos de identificação da Polícia Civil aqui no Espírito Santo. E a pauta do dia é o novo RG. Polícia Científica, perdão. Quando que efetivamente eu vou precisar de estar em poder, né, em mãos da nova carteira de identidade nacional? Apesar do desejo, né, de muita gente, a obrigatoriedade mesmo é 2032. Até lá, o Estado está aperfeiçoando o sistema de emissão dele, aumentando o número de pessoas que vão trabalhar no agendamento e na emissão, não é isso, Eric? Isso, exatamente. E os agendamentos estão todos concentrados num único dia, que é sexta-feira, 8 da manhã. Isso, com exceção de Cariacica. Como é que é a plataforma? agenda.es.gov.br. Ok, com exceção de Cariacica, faça fácil. Que é todos os dias. Todos os dias. Até que durante a Repórter CBN eu perguntava para o Eric, todos os municípios têm um posto de atendimento? Quase todos. Nós fizemos um trabalho junto às prefeituras
para formalização de acordos de cooperação, e hoje nós estamos em 77 dos 78 municípios do estado. Somente Brejetuba ainda não tem uma unidade de atendimento. E aí a população vai para o município vizinho? Aí vai para o município vizinho. Para poder fazer a emissão? Fazer a emissão. Tem diferença de você procurar o agendamento eletrônico ou um cartório? Acho que a dúvida recorrente aqui de muita gente. A diferença é a taxa, não é isso? A diferença é o pagamento da taxa. Não, e a facilidade de você poder ir qualquer dia da semana. Isso. Dependendo do cartório, você chega lá e é atendido na hora. Como é que as pessoas descobrem qual cartório nos atende para a identidade? Tem a lista de cartórios disponível no site da Polícia Científica. Ok. Então, lá no pci.s.gov.br, tem a parte de carteira de identidade, lá tem os endereços dos cartórios. São 13 cartórios. Ok. E aí a Débora pergunta o seguinte, preciso fazer a minha identidade nova, eu vou direto ao cartório ou eu passo pelo agendamento de vocês primeiro? Não precisa, é uma escolha da Débora, o que ela achar melhor. Quando faz o agendamento na sexta, aparece a lista de cartórios também? Não, os cartórios não Polícia estão no Científica. sistema eletrônico de agendamento, só os postos de identificação nossos das prefeituras. A outra pergunta é se nos cartórios a entrega é mais rápida do que pela polícia. Não, não é mais rápida nem mais demorada, é o mesmo prazo. As pessoas de baixa renda têm isenção mesmo indo aos cartórios? As pessoas de baixa renda terão a isenção na taxa de emissão da segunda via. A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita em todos os casos. E a segunda via tem uma taxa de emissão. Só que nos cartórios não se trata da taxa de emissão da carteira. É uma taxa de atendimento dos cartórios. Então, nesse caso, ainda que a pessoa seja de baixa renda, o cartório ele vai fazer a cobrança dessa taxa de atendimento. O Saulo disse que a carteira de identidade dele saiu rapidinha, tá? Ele participou de um pró-cidadão. Esses mutirões, né, de cidadania. E saiu em 20 dias. Ele disse, em 20 dias estava na mão. E eles não aceitam documentos rasgados, aí fica a dica, né? Certo, Certidão exatamente. de nascimento e casamento, não podem ter rasuras, nem rasgada, nem desbotada, nem remendada, viu, gente? Exatamente. Aí tem que providenciar a segunda via em situações como essa. Situações como essa, sim. Caso a certidão esteja num estado de conservação muito ruim, no qual não seja possível identificar algum dado muito importante. Às vezes, aquela certidão que foi dobrada, quando você abre, você não consegue ler o nome do pai, por exemplo. Então, nesses casos, a gente pede a apresentação de uma certidão nova, mas não precisa, assim... eu preciso de uma certidão atualizada? Não. A minha certidão, no caso, particularmente, ela é de 1991, mas ela está bem conservada. Então, eu consigo utilizá-la normalmente. E até dá uma dica, como é que a gente conserva um documento desse aí, legal? Vocês que são da Polícia Técnica. Eu posso dar uma dica como cidadão. pastinha Guardar de debaixo do plástico? colchão numa pasta. Debaixo do colchão na pasta, olha lá. Mas hoje eu já guardo tudo numa... Depois, eu passei a gente fala disso do colchão, de uma forma de brincadeira, porque antigamente era assim, né? Todos os seus documentos ficavam debaixo do colchão, com um monte de coisa lá, era fácil de achar. Hoje, os meus documentos particulares, eu guardo todos eles numa sacola, num ziplock. Então, nesses plásticos que às vezes que serve para você guardar um alimento no congelador, então eu pego todos os meus documentos e coloco nesse plástico e guardo. Tá. Então, Eu comprei uma pastinha. Ótimo Uma também. pastinha de capa dura com plástico dentro, e aí eu coloquei os documentos fundamentais ali. Perfeito. Uma Igual- pasta e guarda. e lá não amassa, né? Porque eles Isso, ficam retinhos. a pasta é muito melhor, porque os Essa documentos pastinha ficam de retos. colégio, que a gente usa para guardar prova. Exato. Então. É muito melhor, porque se você não dobrar, eu penso que ele tem vida até uma útil, né? vida útil, ele tem uma durabilidade muito maior. Uhum. Que é dobrando, que daqui a pouco abre, dobra, daqui a pouco ele rasga. E a cópia é autenticada ou é original? Original ou cópia autenticada. Tá. A cópia é simples, não. Mais uma dúvida aqui, olha, os ouvintes estão chegando, inclusive Edmar. Acabei de sintonizar a CBN e vi que vocês estão falando dessa nova carteira. Me tire uma dúvida. Existe uma taxa para emissão da primeira nova carteira, inclusive pelo governo? Não. A primeira Não. nova carteira não tem taxa alguma. Se eu tenho antiga e vou entrar no sistema para fazer a nova, ela é nova para vocês ou é Ela é nova. mais uma? Ela é nova. Ela é nova. Ela é nova. Então, toda a primeira emissão dessa carteira de identidade nacional, ainda que você tenha um RG anterior aqui no estado, será considerada primeira via. Uhum.
Bom, alguns cartórios estão pedindo agendamento, tá? Uhum. É a participação aqui do Claudemir, deixando como dica. O Sarlo, por exemplo, ele está citando, pede agendamento para emissão da carteira. Isso, se não me engano, o cartório da Barra, lá em Vila Velha, também está fazendo agendamento, se não me engano, tá? Então, alguns cartórios têm colocado um sistema próprio deles de agendamento. Então, se o cidadão quiser ser atendido no cartório, é bom procurar antes, dar uma ligada, procurar informar. Já o Luiz Gustavo está dizendo, fui para o cartório para emitir a identidade do meu filho, na Serra, me deram um link e fiz na mesma semana. Foi tudo tranquilo, tá? A pergunta do Gerson. Os documentos, eles são emitidos no formato de cartão de crédito, plástico ou somente papel? E a dúvida ainda é complementar. Maiores de 60 precisam do agendamento ou têm prioridade e podem ir direto a um posto? As carteiras hoje, elas são emitidas no formato de papel. Um papel moeda, um papel de segurança. Ele tem vários selos e vários indicativos de segurança. É um documento bem moderno. E também será contemplada a possibilidade de emissão no formato de cartão. A carteira de identidade no formato de cartão de policarbonato. Essa opção ainda não está disponível aqui no Espírito Santo. Será necessário também um ajuste contratual e também um ajuste na lei de taxas. Só que toda a emissão nessa carteira de identidade no formato de cartão em policarbonato terá uma taxa de emissão. Tá? Então, ainda que seja uma primeira via, caso o cidadão opte pela emissão no cartão de policarbonato, vai fazer jus ao pagamento de uma taxa. É feito assim em todos os estados do Brasil. Tá. Quem tem mais de 60 tem prioridade no agendamento? Os idosos e as pessoas com deficiência, eles têm a prioridade para atendimento. Então, eles não precisam fazer um agendamento no site. Eles podem ir diretamente ao posto de identificação e eles serão atendidos conforme a capacidade de atendimento do posto. Então, pode acontecer, às vezes, de uma pessoa, um idoso ou uma pessoa com deficiência chegar e o posto está lotado, ali no limite da capacidade de atendimento. Então, ainda que não seja possível atendê-lo naquela hora, o posto normalmente entra em contato com o cidadão ou deixa já marcado um dia para ele retornar, mas essas pessoas, por força de lei, elas têm a prioridade no atendimento. Érico, Eleildo, ele diz o seguinte, a minha identidade é muito antiga. Quando eu fizer a nova identidade, é correto dizer que eu estou pedindo uma segunda via? Não. Se a identidade dele é muito antiga, ele não tem essa carteira de identidade nova. Então, será uma primeira via. Um outro ouvinte aqui, ó. Tive minha CNH cassada. Ela continua servindo pelo menos como identidade? A CNH é um documento de identificação válido nos termos de uma lei federal, que eu esqueci o número agora. Só que há lugares que pedem para que ela esteja dentro do prazo de validade. Então, isso vai depender muito do local onde ele apresentar esse documento. Mas, no caso dela estar já sem validade, alguns órgãos não aceitam. É isso aí. Vai depender muito do que foi exigido onde ele for apresentar. Quem tem dificuldades com a internet, Eric, qual é a dica que vocês dão? Pensando nesses casos, nós não estamos em todos os municípios do estado no agendamento online, justamente por isso. Muitos municípios do interior é melhor que não seja online, porque a população já está acostumada com ir agendar lá no posto e muitas pessoas têm dificuldade com o sistema online. A pessoa que tem dificuldade com esse agendamento, ela pode procurar o posto de identificação mais perto da casa dela e explicar, olha, eu tenho muita dificuldade, eu não sei, eu não consigo acessar o computador, eu não sei como nem internet tem. Nem internet tem, eu não tenho quem me ajude. Então, todos os postos de identificação do Espírito Santo estão instruídos a dar um suporte a essas pessoas. Então, se for possível atendê-la, ou se for possível orientá-la como fazer, olha, é assim, você vai entrar no site. Tá? Porque, às vezes, o que a pessoa não consegue é entrar, é fazer um cadastro no Acesso Cidadão. Então, às vezes, a gente dando esse suporte a ela, essa ajuda, essa pessoa já consegue. Então, todos os postos de identificação estão instruídos a dar esse tipo de auxílio. A nova carteira de identidade, ela tem validade? Você já explicou que sim, né? De 5, de 10 e indeterminado para mais de 60. Isso aí. O de 10 é para adultos? O de 10 anos é adultos. E de 5 é para? Crianças. Até que idade? Eu acho que é até 5 anos. Tá. É a pergunta do Saulo. Ele tem mais 60, por isso que a dele veio escrito indeterminado, né? Exatamente. Tá. O Gerson, eu já posso solicitar em policarbonato ou a partir de quando? Não, só ainda não pode. Ano, né? Provavelmente a partir do próximo ano. O que o Eric explicou é que essa carteirinha que parece um cartão de crédito, né?
Ela é possível sim, mas ainda não no Espírito Santo. Ainda não no Espírito Santo. E vocês vão implementar esse serviço provavelmente a partir do próximo janeiro, né? Quando vocês fazem a mudança de contrato. Não digo janeiro porque dependerá também de uma alteração legislativa. Então a gente espera a partir do próximo ano estar oferecendo serviço. Atualizando aqui a validade, é de 5 anos para pessoas com 0 a 11. Então de 0 a 11 anos essa carteira terá validade de 5 anos. Para pessoas de 12 a 59 anos, 10 anos de validade. E a partir de 60, validade indeterminada. Tá. O Luiz, os números antigos nossos, a gente vai poder informá-los até a troca pelo novo, não é isso? Isso. Os sistemas vão aceitar. Aceitam sim. Que é uma data federal para todo o Brasil, Exatamente. 2032, né? Lembrando que se você informa o número antigo, você deve comprová-lo. Então deve estar com a sua carteira de identidade antiga em mãos. Estando, não há o menor problema. Até porque pode acontecer da minha identidade ser um CPF de alguém? Ou não? Não. Não pode. Nós hoje estamos integrados com os sistemas da Receita Federal, então, além do batimento biográfico, que é pegar o seu nome e comparar com os dados da Receita Federal, nós temos também um batimento biométrico. Então, isso é muito, muito, muito difícil de acontecer. Ô, Eric, muito obrigada mais uma vez, viu, gente? Olha, tentamos atender todos aqui na medida do possível. Não é para se desesperar ou alguém precisa de correr atrás da sua nova identidade, sim, e por quê? Não precisa se desesperar. Aproveitando a oportunidade aqui, eu agradeço aqui à Rádio CBN pela oportunidade. A Polícia Científica está sempre à disposição para a gente auxiliar o cidadão em tirar essas dúvidas, porque a gente sabe que por ser um documento novo e por haver uma procura muito grande, a população tem muito interesse nesse assunto. É um assunto de extremo interesse nosso também, que estamos fazendo muitas modificações para poder atender muito melhor a população. Então, já a partir de setembro, a gente já vai começar a reduzir gradualmente os prazos e a partir do ano que vem esse serviço já vai ter uma nova cara. E ninguém precisa ter pressa, ninguém precisa ter desespero para ter esse novo documento. E os cidadãos que, porventura, tiverem uma urgência, que tiverem um procedimento médico, uma entrevista de emprego marcada, qualquer urgência que seja documentalmente comprovada, que ele tenha um documento que comprova, é só ele agendar o atendimento, ou ser atendido num cartório, qualquer lugar que seja, e apresentar esse documento e informar no atendimento, olha, eu tenho uma urgência, eu tenho uma viagem a trabalho, eu vou casar no dia tal, eu tenho uma cirurgia marcada para o dia tal, eu tenho uma perícia no INSS no dia tal. É só apresentar o documento que comprova essa urgência e nós vamos atender. Okay. Então, apesar desse prazo de até 90 dias, caso o cidadão tenha uma urgência para uma semana seguinte, para o mês seguinte, nós vamos atender, nós temos atendido todos esses casos. Entendido. Muito obrigada, viu, Érica? Até uma próxima oportunidade aí, já com essas novidades, então, de setembro que você está prometendo. Por nada, nós que agradecemos.